Alô? Olha, mas eu tenho gente, boa tarde. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. Eu tenho 5 páginas aqui, mas eu vou tentar falar só um só. Bom, nosso grupo foi ter 5 pessoas e 2 trabalhos só. E as 2 pessoas do trabalho não vieram. Então a gente dialogou, né? A Bia passou pra gente o trabalho e a gente dialogou sobre ele. Os trabalhos foram o seguinte: Movimento Barriales, a luta de classe pelo direito à cidade, de Bogotá. Veio um projeto em espanhol, e o outro foi formação de redes de apoio, uma análise de discurso da solidariedade do meio de saúde da criança. Bom, a gente chegou à conclusão que a gente tem que ver a questão da relação. Assim que eu vim, tá, né? Beleza. A gente tem que ver a relação das lutas de resistência dos movimentos sociais do Estado. Que o Estado, ele é uma questão de instrumento de opressão e, infelizmente, ele é para a classe dominante. A gente analisou a questão do grande quando fala do Estado ampliado. Peraí que eu estou achando que... É muito importante a gente fazer a questão de fortalecer as lutas de classes, porque esse é o foco, né, primordial dos movimentos sociais. E também a politização se dá através das ações. Não adianta só politizar, tem que fazer as ações no cotidiano do profissional. A gente fala também da questão do terceiro setor, que é um grande problema, né, que é desresponsabilizar o Estado. O Estado não passa para as entidades do trabalho que ele deveria estar fazendo. Uma coisa muito importante é a continuidade do nosso projeto ético-político. Que é o combate do conservadorismo. O conservadorismo é uma questão muito prepotente nos dias de hoje, e a gente pode pegar essa questão ética-política, que é ele que fundamenta os fins sociais. Importante também que a gente propõe que incentivar as pesquisas de movimentos sociais e dar retorno para os movimentos sociais. Não adianta só a gente fazer pesquisa e dar retorno, que é o grande problema que acontece no retornar essas pesquisas para os movimentos. A precarização do trabalho, a ausência e quebra do direito previdenciário, a maximização do trabalho e ritmo acelerado do trabalho. Ou seja, o produtivismo. A gente falou discutir bastante a fundo aí, a gente não está para discutir agora, porque não tem tempo, mas a gente falou bastante dessas questões. A gente comentou também da repressão oculta, que acontece muito. E assim, a gente propôs que tem que fortalecer os sindicatos, fortalecer os partidos, a gente tem que ter a teoria social crítica, recuperação de lutas de classes, a articulação do projeto emancipatório na prática do profissional diariamente no cotidiano, e o apoio da categoria com a BEC, CETES e CRES. Eles precisam a gente precisa ter um ensino pela formação contínua, porque a ciência social precisa ter a formação contínua e não está sendo realizada tanto porque a gente tem um problema na elitização das formações, né? É muito elitizada e tem que ter preços acessíveis para a gente continuar a ter a formação. Deixa eu ver aqui mais. Outra coisa importante também é a avaliação dos trabalhos, inclusive de hoje, que tem que ter 2 palestristas e mais um caso de empate, para poder ser uma coisa mais bem analisada. A próxima continuada que eu comentei vai ser um encontro do artista, e eu acho que é isso. Aí a moça do CRES falou da questão da Assembleia, que vai ter dia 25 do 10. Só que eu até o que é que eu não prefiro, então, perdão. Então tá. Então é isso que a gente pegou os mais importantes, a luta de classes, a formação e essa parceria de sindicatos, a BEC, CRES, para poder ter essa formação continuada para os movimentos sociais. Acho que é isso, né? Vamos à política social aqui. A nossa relatora é a Nájila, né? Só para dizer o nome completo dela, é Nájila Tomás de Souza. Eu só vou mencionar os trabalhos que compareceram a esse GTP, né, e ela faz. São 12 trabalhos, sendo que 10 se referem à política de assistência social. Então, um trabalho sobre saúde e mais um trabalho sobre política social em geral. Okay? Os trabalhos foram os seguintes: mito da descentralização político-administrativa no âmbito do SUAS. Os autores são Tiago, André e a Tatiana. A percepção do usuário da assistência social, direito ou favor, da Sandra Regina dos Santos, de Campinas.
o trabalho social com famílias e o fortalecimento de relações intergeracionais numa perspectiva de território. A autora é a Thaís, né, com a experiência lá da Vila Saí, em São Sebastião, Boiticana. O outro trabalho é os desafios para a efetivação do controle social e da participação no âmbito dos conselhos gestores de saúde. A professora Maria do Socorro Reis Cabral, Walter Martins e o Alexandre, que são os autores. Os programas de publicização, análise de algumas tendências para a política social, né, ali no âmbito da região metropolitana da Baixada Santista, e as autoras foram Alessandra, Isabel, Norma e Douglas. Abreviado, tá? O outro trabalho é o processo de terceirização da assistência social na cidade de São Paulo, elementos para o debate, de autoria da própria Nájila Tomás de Souza. Impactos da condicionalidade em educação do programa Bolsa Família na inclusão de jovens na educação superior. É um projeto de pesquisa para o mestrado da Anayara Raíssa Pereira de Souza. Entre o texto e o contexto, alguns alertas para distorções da processualidade da Política Nacional de Assistência Social. Esse é o trabalho da Joana Maria Gouveia Franco. Terminando. Centralidade do trabalho, desafios da lei de cotas para a inclusão social das pessoas com deficiência. Nesse caso, o autor não compareceu. 10ª Conferência Estadual de Assistência Social, autoritarismo no trato da construção democrática da política pública. As autoras Bruna e Priscila. Que aqui estão. É sobre a área, eu falei. Errado. Corrigindo. 9ª Conferência Estadual de Assistência. Assistência Social e ampliação do quadro profissional do serviço social no município de Turuípe. É o trabalho da Aline Pereira da Silva Carreira. Por último, não menos importante, embora o autor não tenha comparecido, a formação de redes de apoio, uma análise do discurso da solidariedade na rede Saúde e Criança. 12 trabalhos são esses. Então a autora, não sei. Não é. Pensei lá nisso. Mas enfim, mandou tá bom. Bom, então como o professor colocou, então foram muitos trabalhos, dentre a sua maioria os autores estavam, então foi uma discussão bem interessante. Eu só vou levantar aqui alguns pontos da discussão, né, obviamente, porque o nosso tema é bem eficaz. Então, na verdade, nós temos então uma discussão sobre a questão dos CRAS e CREAs, né, hoje em âmbito nacional, o que é a proteção básica, a proteção especial, né, houveram até defesas de que será que o CREAS precisa mesmo existir, como é que esse centro de referência da assistência social vai dar conta de toda a demanda, enfim, né, e que chega à sua porta, né, enfim, então nós temos uma discussão mesmo da existência e da construção desses dois serviços, né. Nós discutimos de uma forma bem interessante a questão da 9ª Conferência Estadual, né, discutimos então o processo que está acontecendo atualmente de criminalização e individualização dos trabalhadores, né. Hoje nós temos aí uma trabalhadora que está sofrendo um processo administrativo em decorrência de uma defesa que não foi individual, foi coletiva, não foi por questão na conferência estadual de assistência, né. Inclusive eu participei dessa conferência e nós tivemos aí do início ao fim violações de direitos de democracia, o processo não foi nem um pouco democrático, né? Então hoje essa trabalhadora aí correspondendo a esse processo individualmente, então nós fizemos um debate em relação a isso, sobre a importância da categoria, né, sair do seu ambiente de trabalho, sair só do mundo acadêmico e ocupar os espaços de luta, de militância, em defesa aí, né, de toda a categoria como um todo, do coletivo. Inclusive até o papel do CRES dentro desse processo, né, que não é individual, mas o papel do CRES dentro dessa situação vivenciada por essa trabalhadora. Uma outra discussão que nós fizemos foi a questão, então,
das organizações sociais, CIP, OS, ONG, né, enfim, o terceiro setor. Nós temos uma discussão inicial, né, sobre esses termos, né. Então, a professora Maria Socorro trouxe, né, a necessidade de discutir esse engodo aí, né, que hoje as políticas públicas estão passando. Por fim, nós entendemos que, independente, né, de como nós vamos chamar esse processo, mas isso é uma responsabilização do Estado, é uma fragmentação da luta dos trabalhadores, né. Então, acho que isso é uma coisa que é muito expressiva. Uma outra discussão que nós fizemos foi sobre o papel do Estado enquanto ente federativo no financiamento das políticas sociais, mais especificamente da política de assistência social, a sua ausência aí, no seu não financiamento, né, nós discutimos sobre isso. Por fim, nós entendemos que esse processo essa metodologia de apresentação do trabalho por um mediador e o debate foi um processo muito rico, pelo menos no nosso grupo. Então, o professor Ademir foi o mediador, ele foi trazendo, então, alguns elementos presentes nos trabalhos e nós fomos fazendo um debate. Foi um processo interessante, né? Inicialmente, tinham até alguns participantes que estavam um pouco, será que vai dar certo? E nós entendemos que não foi possível aprofundar toda a discussão por conta do tempo, mas foi um processo interessante de discussão. E aí, no final, a Dora, que estava no nosso grupo representando o CRES, ela colocou que o CRES São Paulo, juntamente com a categoria através do CEPES, eles participam desse processo como um todo, no sentido mesmo de unificar, então, as pautas de lutas e as bandeiras de lutas aí defendidas pela categoria. Foi isso? Acho que, entendeu? Eu me tentei resumir, gente. Valeu. Obrigada. Questão agrária, urbana e ambiental. Dá para ouvir? Bem, meu nome é Cléo, já falei aqui hoje. Eu estou nesse grupo 4, né, que é da questão urbana e agrária. No nosso grupo tinham 5 pessoas, que 3 estavam com trabalho para apresentar, a Raquel, que estava coordenando, eu, que não ia apresentar, e mais uma outra pessoa, esqueci o seu nome. Nós estávamos em 6 pessoas. E os 3 trabalhos, né, a gente pensou numa metodologia de fazer um círculo, conversar para poder... Então a Raquel, ela fez uma síntese do que ela leu e a gente ouviu também as pessoas que iam se apresentar. O critério de quem ia ser o relator foi um pouco injusto. Foi um pouco injusto, ficou a quem não ia apresentar o artigo, quem não estava apresentando trabalho, né? Só tinha eu e a outra moça, então acabou ficando ele. Mas só para registrar aqui que eu sou uma das 40 e poucas aí que está na lista da PIA que vai falar de movimentos sociais em pé, sabe? A gente vai apresentar uma vez. Então, o nosso grupo, os 3 trabalhos, eu vou falar o título dos 3 trabalhos, tá? Uma é reflexões sobre o direito à cidade e a política habitacional, desafios para o serviço social, que é a Aline, que é graduanda lá da UNI Salesiano, primeiro curso de serviço social, né, de lá, então ela trouxe as experiências lá pra gente. A Cíntia Tiveres, que fez graduação aqui também na PUC, que trouxe também a regularização fundiária e a atuação profissional de serviço social. E o Marcos da UNESP, que trouxe fotografias que evidenciam a luta pela terra. Então, tinham 2 trabalhos que eram voltados mais para a questão urbana e um para a questão agrária. Falando um pouquinho, eu vou tentar resumir nesses 5 minutinhos, eu vou correr aqui igual eu fiz a minha conta, eu vou falar. Os impactos do neoliberalismo, a Aline, ela falou um pouquinho, né, como que é os impactos do neoliberalismo, né, na questão do direito à cidade. Ela traz o que isso implica na questão da política, se isso avança ou retrocede, né? Então a gente entrou um pouquinho nesse debate.
A Cíntia, ela traz a questão da regularização fundiária, ela precisa apresentar principalmente os instrumentos, né? Porque na nossa profissão, isso é uma coisa que ela trouxe para o grupo, que eu achei bem interessante também, a questão da regularização fundiária, ela não é muito discutida pela nossa profissão, né? Os arquitetos, como ela mesmo colocou, né, outros profissionais discutem. Então, eu achei interessante trazer um tema que não só ela trabalhou nessa área, ela tem uma experiência nessa área, e também é o tema de TCC dela. Então, aqui, ela acha que tem que trazer para a pessoa essa discussão, é bastante importante. E ela traz algumas questões, que é como trabalhar os instrumentos que ninguém conhece. Como você trabalha. Né? A outra questão é, a regularização fundiária está sendo realizada na sua potencialidade? Né? Você está trabalhando a regularização como ela tem que ser, ou você está indo lá e consolidando? O que você está consolidando? Né? Na casa, você entregou o documento, mas como é que está a casa dessa pessoa, por exemplo? Né? Então, ela citou alguns exemplos. Também colocou que há desafios, né? Muitos desafios nessa discussão, mas que também é um avanço. E esse avanço é justamente também ter a possibilidade desse instrumento, né? De estar utilizando alguns programas que se tem hoje. E lembrando que também não surgiu do nada, né? É uma luta profissional, uma luta dos movimentos, né? Não surgiu do nada esse avanço. Então, é só para registrar aqui. A questão também que trouxe o nosso colega Marcos, que é bem legal o trabalho dele, trata da questão até anotei uma pergunta que surgiu lá, para relatar aqui, que é como superar o nível da aparência, né? O trabalho dele, que é de fotografia, é mostrar um pouco, acho que aqui no título, vou até voltar no título, que acho que mostra um pouco mais. Fotografia que evidencia a luta pela terra. Então, usar a fotografia como um instrumento para se aproximar das pessoas, né? Olhar uma foto histórica, a gente até tem algum exemplo no nosso grupo, que é pegar algum registro lá de trás, né, a gente colocou uma experiência nossa, né, Cíntia, de quando a gente está trabalhando com famílias, mostrando uma foto da época da ditadura, a polícia agredindo uma pessoa, uma foto muito antiga, e recentemente do dito, da mesma forma. A gente fez um antes e um depois. Então, assim, como que a imagem, como que a arte, ela pode contribuir como instrumento, né? E como um meio de aproximação. Aí a Raquel também levanta umas questões de fundo nessas três apresentações, né? Que, tanto no agrário como no urbano, né? Tem o mesmo fenômeno ali que decorre das expressões ali, das lógicas privativas, né? Ela traz um pouquinho isso que a gente discutiu no grupo. E por fim, a gente entende que é necessário evidenciar por meio de produções dessas experiências que a gente tem no cotidiano. A gente conversando ali, a gente foi percebendo várias coisas, né? Às vezes você vai ler sobre o tema, acho que a colocação que tem que, inclusive no meu mestrado, fazendo mestrado aqui na PUC, a gente vai vendo que faltam mesmo, algumas discussões da nossa pessoa, que já foi colocada aqui algumas vezes, hoje principalmente, né, teve bastante, mas que é falar dessa nossa experiência no cotidiano, trazer, né, para essas produções, trazer como os enfrentamentos, né, não só os desafios, mas as formas de enfrentamento. Então, nosso grupo finalizou, acho que está aqui 5 minutos. Saber formação e trabalho profissional. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou pós-graduanda em Serviço Social pela UES de Franca. Estou também como articuladora da microrregião de Ribeirão Preto e Franca. Nós ficamos no grupo Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional com a professora Terezinha Rodrigues e a Marta Luísa do CRES. Estávamos em 16 pessoas, seriam apresentados 4 trabalhos, mas apenas uma pessoa compareceu, que foi a Anitta. Os 4 trabalhos, eles perpassaram sobre, o primeiro foi sobre uma pesquisa com a primeira turma de serviço social da Unicef, que trouxe um pouco de discussão. A professora Terezinha Rodrigues, ela trouxe um pouco da discussão de cada trabalho, depois a gente debateu com a Anitta o trabalho dela.
E o primeiro foi sobre essa pesquisa, que foi o primeiro foi no Serviço Social da UNESP. O segundo foi sobre estágio supervisionado em Serviço Social, que foi uma pesquisa da Unesp de Franca. Questões contemporâneas sobre o ensino superior, que foi uma pesquisa da USP. E o tripé universitário de formação em Serviço Social, que foi a pesquisa da Anitta. Nós, na discussão, a gente colocou que os 4 trabalhos, eles vão em direção da defesa da categoria sobre a educação como um direito, a defesa de uma educação, de uma determinada educação em uma perspectiva emancipatória, transformadora, e foi até usada uma frase que estava nos trabalhos, que é a educação como uma prática de liberdade. E a formação como profissional, ela possibilita troca, transformação, ampliação do espaço público, né? E a gente não pode deixar de discutir também a conjuntura, que aponta inúmeros desafios para nós, enquanto sujeitos e enquanto categoria também. Eu acho que é isso, assim, é importante a gente conhecer essa realidade social, e um dos trabalhos também, a professora colocou, que eu achei interessante, que a aluna traz que a gente precisa desnaturalizar esse olhar, né? Então eu acho que a gente precisa conhecer essa realidade, revelar essa realidade, e além do que está aparente mesmo, conhecer para a gente poder intervir e superar esses desafios colocados. Alguém quer complementar? Trabalho, questão social. Bom, meu grupo, eu fui eleita a relatora porque o pessoal teve que sair, né? A gente fica pessoal de estar aqui, a secretária vai me ajudar, né? Eu fui a debatedora, né, relatora, e tivemos 6 trabalhos, então 3 compareceram. Os 3 que compareceram tiveram como título de trabalhos, né? Produção de conhecimento sobre os desafios que as lutas de serviço social no sistema prisional, o trabalho, a invisibilidade e negação dos direitos no atendimento das políticas públicas ao egresso prisional em situação de rua, e o outro, a captura da subjetividade na era do capitalismo manipulatório, medo transformado em produtividade. Foram 6 trabalhos que as pessoas estavam presentes. Mas tiveram outros trabalhos também com relação às relações trabalhistas dentro do serviço social, o vendedor ambulante no tempo, o trabalho com deficiência e a modernização portuária e suas implicações da saúde do trabalhador no século XXI. Bom, acredito que o eixo, a gente discutiu que o eixo que perpassou todos os trabalhos, né, foi trabalho e questão social, entendendo aí o trabalho enquanto categoria fundante do ser social, no entanto, cada vez mais apropriado do homem, consequentemente que não tem como vender essa força de trabalho, que já é explorada e fica à mercê do sistema, o que repercute nas manifestações da questão social. Os 2 que nós discutimos que tem um viés parecido é com relação às manifestações da questão social no âmbito da vida do egresso, né, tanto da pessoa que está presa quanto do egresso, que vive uma dupla exclusão, então tem em vista o fato de muitas vezes estar numa penitenciária, numa prisão que não oferece condições mínimas de estar e permanecer, que tirar, sair e voltar para o mercado de trabalho que o irá excluir duplamente. E aí o papel do assistente social nesse contexto. Tem em vista que hoje a atuação profissional é regulada pela Lei de Execução Penal, que é de 84, e a necessidade, enquanto categoria, de pensar enquanto categoria em movimentos maiores que façam essa discussão do trabalho da assistência social no âmbito profissional. Tendo em vista que, evidentemente, o que aparece nessa área é a dimensão técnico-operativa, né, porque é a dimensão do fazer, que muitas vezes fica realmente estudando a questão da instituição e o Estado com relação a isso, que acaba reiterando a questão da punição, de uma não ressocialização, o que seria essa ressocialização.
O outro foi a invisibilidade do EGF morador de rua. Então, ou seja, e aí até houve uma discussão se isso seria a planetarial, né, a partir da categoria marxiana, a ação da problematizou, enfim. E, consequentemente, a captura da subjetividade no capitalismo manipulatório, ou seja, se trabalho é a realização no plano objetivo e subjetivo, então é lógico que tem subjetividade nas nossas relações de trabalho, nos nossos produtos de trabalho. No entanto, a subjetividade é atrelada à relação humana que configura toda essa exclusão do trabalho na sociabilidade. Foram trabalhos que tiveram bastante debate. As também trouxe bastante contribuição do CREA, são enquanto lutas que escute. Quer colocar, Sandra? Ai, eu não posso, você. CREA, fala. Foi muito interessante que nós fizemos uma discussão do ponto de vista, né, do Estado, das respostas aí frente à questão social, né, que é um Estado conservador, que pune, individualiza, responsabiliza, né, e aí os rebatimentos disso, tanto para o atendimento, mas também para a profissão, né, na nossa condição de trabalho. Então, além de tudo isso, a repercussão e dessa condição para a violação do exercício profissional e também, né, do assistente social como trabalhador. Então foi bastante interessante trocar. Eu trouxe algumas demandas que vem sendo discutida na COF, né, Comissão de Orientação e Fiscalização, e trocar um pouco, né, das prioridades que a gente tem aí discutido no conjunto, que é trabalhar essa questão, o apoio, né, a discussão da questão sindical, né, a organização política e organização dos espaços, né, a questão do assédio moral, que isso é muito forte também, né, então é uma prioridade aí. E acho que é um pouco disso, né, a questão também do acúmulo de posicionamento. Uma coisa que ficou, assim, foi bastante legal a gente trocar é que, muito embora a gente tenha esse acúmulo conjunto, né, de posicionamento, que é até resultado aí, né, de estudos, de pesquisas que foram sendo consolidados historicamente, a forma como isso é um desafio, né, alcançar toda a categoria, porque para a gente muitas vezes está batido, né? Já existe um posicionamento contrário, né? Uma estratégia de luta, né? Mas aí quando a gente discute isso na ponta, né, em geral com a categoria, há essa necessidade de sempre fortalecer aí, né, essa discussão, trazer, porque não está não fica tão evidente assim para a categoria. Então é um desafio também, muito embora esteja para a gente, né, que está aqui muito bem esclarecido, para a categoria em geral, a gente ainda tem que construir estratégias para que alcance aí todas as informações. Eu acho que eu tenho que destacar aqui o quanto é importante nesses espaços abertos com produtos concretos. Né? Acho que ficou claro tanto na BEPS itinerante, isso para mim que estava lá, fazendo disposição aberta, e nesse evento também, né? Porque são realmente complementares, no momento em que a BEPS vai mais, não vai mais, assim, tem um pouquinho mais da questão da formação, os espaços de ensino crescem, toda essa questão da articulação da categoria, assim, acho que isso é uma coisa que a gente tem que lutar para permanecer mesmo, esse diálogo, né? Vamos agora concluir com relações de gênero, etnia, geração e sexualidade. Foram discutidos vários temas, na verdade relacionados à questão de raça, gênero, etnia e classe social, e foram 11 trabalhos, com a exceção de que acho que faltou dois ou três dos representantes dos seus trabalhos,
E foi falado sobre as cotas raciais nas universidades e recentemente nos concursos públicos, sobre os seus avanços e contradições e processos. O Júlio trouxe a discussão, né, sobre a gênero, raça e etnia e classe social. A gente fortaleceu o debate, né, ético-político da categoria na perspectiva do nosso projeto. Também teve a discussão de que, independente da classe, gênero, raça, etnia, todos envelhecem, porque também teve tratamento abordado simplificadamente do envelhecimento. E o geracionismo, né, e a necessidade da abordagem do tema. Os eixos foram abrangentes na totalidade total dos sujeitos sociais. Vou colocar que eu tenho. O importante desse espaço é priorizar a prática dos conceitos, né, discutidos na prática profissional. Como os temas estavam diretamente ligados, nós não podemos abordar, porque eram muitos temas, né, a gente colocou como importante de enfatizar, colocar menos trabalho para poder ser discutido na sua totalidade. O mínimo de 5, pelo menos, né. E isso deve estar presente também, o tema, porque a gente falou bastante sobre a questão de raça e etnia e quase não temos trabalho, e é uma questão que a gente coloca como importante para a ABEX, coloca como princípio nas diretrizes curriculares, porque é uma necessidade que veio desde a formação e para a gente poder continuar e, na verdade, produzir mais conhecimento. Eu queria concluir assim, fechado uma frase do Joaquim Nabuco: não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir sua obra. Eu acho que tem a ver com isso, de dar importância, dar relevância aos temas abordados, né? Que a gente não pôde muito discutir ao todo. O que a gente discutiu foi na sua abrangência em geral, porque todos estavam complementando um ao outro. Porque foi falado de gênero, da raça, né, da mulher, da desigualdade social, da desigualdade de salário e também da exclusão do negro, que ainda é muito presente e é um processo histórico. Todas as questões envolvidas na temática. Só para finalizar, eu não me apresentei porque eu fiquei com muita vergonha. Eu sou a Ariane, eu sou graduanda de Serviço Social do sexto semestre na Unip. Queria só complementar. Obrigada, Ariane, por ter apresentado um pouco da discussão que a gente pode fazer, né? Então, acho que, de fato, sinalizou a nossa dificuldade, né? A gente está chamando esse sétimo eixo de um eixão, né? A impressão que deu é que, não sei, a impressão que a gente teve discutindo no GT, né, no GTP, é que é impossível tratar de forma adequada, né, gênero, etnia, geração, sexualidade, envelhecimento, né, é uma coisa assim que, com 11 trabalhos, acho que um apenas não compareceu, né, uma pessoa apenas, e com isso aquilo que a gente considera como sendo importantíssimo, né, a gente não pôde discutir por falta de tempo, né, por conta da amplitude de temáticas. Então, um dos encaminhamentos que a Ariane já mencionou e eu gostaria de enfatizar, e que é um grupo lá atrás que está querendo que a gente enfatize, né, é que essas questões elas são fundamentais, quando a gente pensa, né, você falou bastante aqui em classes sociais, em número de classes, está na hora de a gente começar a discutir um pouco mais quem são esses sujeitos, qual é o perfil dessa classe operária. Né? Quem é que está lá na base
do nosso cotidiano profissional. São as mulheres, são os negros, agora são cada vez mais os velhos, né? Para a gente tratar essas questões de forma adequada, a gente precisa criar espaços também que sejam mais adequados para essa discussão. Então, um dos aspectos que a Ariane já mencionou e eu enfatizo também é da necessidade da gente colocar, por exemplo, nas nossas diretrizes curriculares, elementos que efetivamente possibilitem que o aluno, que os nossos estudantes tenham essa formação. Que, por enquanto, e esse não é só o nosso caso na Baixada, né, na UFES, mas vários outros professores presentes e estudantes também presentes mencionaram, que é algo que a gente considera importante e, no entanto, aparece de uma forma marginal nas nossas diretrizes curriculares. Então, fica só uma reivindicação do grupo, porque a gente, pelo menos, desmembre, né, não no sentido de fragmentar, mas no sentido de aprofundar a discussão. Com esta intervenção, nós vamos concluir esta parte, né, do nosso trabalho, nessas áreas, né, e ficou evidente aqui a riqueza das produções, né. Nós tivemos trabalhos de conclusão de curso, projetos de pesquisa, propostas de trabalho, resultados de mestrado, enfim, projetos de ingresso na pós-graduação. Então, eu tive reflexões a partir da prática profissional. Então, trabalhos de diferentes naturezas, mas com a mesma marca. Qual marca? Da inquietação, da crítica social. Né? Nós estamos produzindo aqui uma razão insurgente, inconformada diante do status quo, né? Diante de uma realidade social e econômica com a qual nós não nos conformamos. Né? A nossa luta é também pela esfera profissional, pela esfera acadêmica, científica, contra esse status quo, né? Em busca de uma nova ordem societária, com justiça, com igualdade, sem quaisquer formas de opressão, de dominação, de exploração. Então, esse nosso evento, encerrando só essa parte, o encerramento final é com Raquel, mas essa parte mostra que fica evidente aqui para nós, né, o caráter científico, cultural, a relevância social de um evento como esse e profissional, né, produzindo conhecimento, reflexão, crítica social, como eu dizia. Né? E o que nos move é exatamente o projeto ético-político da categoria profissional dos assistentes sociais, calcado em valores como liberdade, justiça, né, pluralismo, né, que nos move e nos faz avançar nessa luta, que é acadêmica, é profissional e é social. De minha parte, e das companheiras aqui da mesa, obrigado. Minutinho, né? Nós agora estamos finalizando praticamente a gestão da ABEC, né, da SUS2, e aí no tripé, para socializar o que a gente conversou aqui, da região. Eu queria agradecer por trabalhar com essa equipe, foi muito boa, foi um crescimento muito grande, Ademir, Áurea, Lana, Nath, Raquel, quem mais? Alguém? A Patrícia, foi assim, e aí fazer um convite, um apelo mesmo, né? Porque às vezes a gente fica lá esperando um convite, nossa, vai participar da ABEC, né? E esse convite não vai vir, né? Porque a ABEC somos todos nós, né? A diretoria é só representativa, reunião criada por todos nós, né? É um desafio muito grande, militar, a gente estava conversando sobre isso, né? Ademir, a gente tem que ter muita resistência mesmo, financeira, organizacional, de tempo, mas foi incrível trabalhar com essa equipe e fica aqui registrado que foi muito bom. Prometo ser brevíssima. Pessoal, só um minutinho, recado da companheira. Pessoal, no dia 17 e 18 de outubro, nós vamos fazer uma reunião em Campinas, na Câmara Municipal, justamente para discutir só esse eixo raça e etnia.
Quem está coordenando é o Terez e é uma professora, é o pessoal da Federal da Bahia. Então são todos convidados a participar. Dia 17, abertura, com a exposição Racismo e Marxismo, tá? E no dia 18, o dia inteiro, tem uma volta longa que está no site também. Tá bom? Obrigada. Bom, então no momento que nós já estamos aí finalizando mais essa atividade da BEC, como é a última atividade pública dessa gestão, eu gostaria só de dizer no final, aí de fechamento, compartilhando com vocês algumas coisas que nós vivenciamos durante esses 2 anos de gestão da BEC SUL2. Primeiro eu queria dizer que houve todo um esforço, não só da SUL2, mas da entidade, enquanto entidade de caráter nacional, a ABEC nacional, no sentido de dar efetividade a uma série de pautas que a nossa entidade tem, no sentido de dar continuidade à nossa luta por um ensino e serviço social de qualidade e que possa, de fato, garantir uma perspectiva crítica para essa formação profissional. É preciso lembrar que o esforço da ABEC nacional no sentido de dar continuidade às lutas e para isso, inclusive, fazendo gestões do Ministério da Educação para fazer com que, ou tentar fazer com que algumas das nossas demandas possam, de fato, chegar lá junto ao governo. Uma delas, por exemplo, é fazer da Política Nacional de Estágio, de fato, uma legislação a ser incorporada como lei, como algo a ser estabelecido tal como as diretrizes curriculares. O esforço não significou que nós tenhamos conseguido, mas também não quer dizer que a gente não tenha feito esse esforço. Apenas a conjuntura diversa. Mas a gente continua mexendo com isso e é importante que vocês saibam. Assim como também houve um esforço muito grande dessa gestão em âmbito nacional de dar continuidade e fortalecer a Política Nacional do Estágio. E a maior evidência disso foi que neste ano de 2014 o projeto ABEC Itinerante foi exatamente sobre o estágio e eu vou falar disso um pouco sobre como se efetivou no SUL2. Também é preciso lembrar aqui o nosso esforço para construir, no âmbito da pós-graduação, parâmetros para a discussão daquilo que seria a formação no pós-graduação em serviço social. Algo que ainda está sendo iniciado, mas que com certeza na próxima gestão nós já teremos um acúmulo a este respeito. Aqui na SUL2, na Regional SUL2, nós fizemos uma experiência muito interessante, ou demos continuidade a uma experiência muito interessante de uma gestão compartilhada, de uma gestão onde praticamente todas as nossas reuniões são abertas ao público, a todos aqueles que querem ou que durante esse tempo puderam construir a ABEC junto com a gente. Né? Então eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram e que ajudaram a construir a entidade. Nós fizemos no ano de 2013 duas atividades fundamentais. Uma delas, oficina de gravação, inclusive descentralizada no município de Ribeirão Preto, e a outra foi o Fórum de Supervisão aqui em São Paulo. Dessas 2 atividades, inclusive, foi que nós comentamos na Nacional a necessidade da discussão da Política Nacional de Estágio ser objeto da ABEC Itinerante. Foi a partir desse debate de 2013 que, inclusive, no início de 2014, a gente estabelece como prioridade dar continuidade ao debate sobre estágio. E foi, aliás, é uma das entidades que a gente vê. Aquilo que está sendo discutido na base aparecer de fato como proposta política da entidade. E foi isso que aconteceu em 2014. O projeto ABEC Itinerante, nós conseguimos efetivá-lo, inclusive de uma maneira diferenciada aqui na SUL2, inclusive causando invejas por aí de outros regionais, porque nós temos aqui algo que a Bia já destacou, que é o funcionamento das micro-regiões. Nós temos na ABEC SUL2 6 micro-regiões, 5 no estado de São Paulo e 1 no estado de Mato Grosso do Sul. E em todas elas nós realizamos a ABEC Itinerante. A proposta da Nacional, até por conta das dificuldades financeiras da entidade, é que a gente fizesse uma por estado. No estado de São Paulo, graças ao apoio do conjunto CFSM, mas especificamente do CRE São Paulo, foi possível a gente fazer 5 ABECs itinerantes.
Lógico que isso exigiu dos articuladores da UFOP um esforço a mais, da diretoria um esforço a mais. Os articuladores de micro, todos, de fato, um papel importante nessa articulação. Mas eu estou socializando com vocês coisas que já aconteceram e com certeza muitos de vocês, inclusive, já participaram de outros fóruns como esse, né? Mas também, por exemplo, no ano de 2013, além dos dois eventos, nós fizemos também um debate público sobre o atual sistema de avaliação do ensino superior no Brasil. E fizemos mobilizações, inclusive, junto com a entidade dos estudantes. Nós fomos com maior ou menor fôlego em determinados locais, com maior ou menor fôlego em determinados espaços, mas nós fizemos a discussão junto com os estudantes sobre como seria a nossa crítica à atual forma de avaliação do ensino superior. E esperamos dar continuidade a isso na próxima gestão da ABEPS Nacional, porque isso colocou como pauta efetiva da entidade de caráter nacional. Pois bem, quando a gente fala muito daquilo que nós fizemos, né, eu acho que além disso nós temos uma coisa importante aqui na Sul 2, que foi um encontro de presidentes aprimorando, nós fizemos no primeiro semestre. Né, eu acho que foi um momento importante de discussão, debate e reflexão dessa gestão. E por último, a organização deste evento, porque nós entendíamos que aqueles, independente de ir ou não para o IPE, mas especialmente para aqueles que não poderiam estar lá, ter esse momento de debate e discussão sobre os movimentos sociais e sua importância na própria direção ético-política da nossa categoria. E entendemos que um evento que teve um número de trabalhos, este número de trabalho apresentado, mas também, eu fiz a conta aqui, nós tivemos cerca de, eu tinha contado, eu esqueci, vou ter que contar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, pegar o bolo que é mais fácil consertar. Nós tivemos 16 unidades de ensino presentes de todo o estado, nós tivemos cerca de 10 entidades, prefeituras ou outros organismos aí da sociedade civil aqui presentes, prefeituras, ONG, que vieram compartilhar com a gente seus saberes e discutir com a gente a produção do conhecimento e os desafios desse processo aí na atual conjuntura. Então, acho que é um evento com bastante êxito, ainda que a gente tenha sempre a expectativa de notar e permanecer com todos até o final. Eu entendo que um encontro bastante exitoso, porque conseguiu de fato ter capilaridade no âmbito do Estado, incluindo aí gente não só da capital, mas também de cidades como Araçatuba, Campinas, Franca, Ribeirão Preto, que estiveram aqui presentes e compartilharam desse momento de reflexão. Por fim, aí, de fato, para encerrar, eu gostaria só de dizer que essa diretoria que eu aprendi muito e que eu agradeço muito a poder ter vivenciado e compartilhado essa experiência junto com vocês. Quem são esses vocês aqui em Recife? A diretoria da ABEPS Sul 2 é composta por mim, estou vice-presidente da ABEPS, daqui da Sul 2, pelo Ademir, que é o coordenador de pós-graduação, representante dos docentes, pela Aura, que está aqui na mesa de manhã, para quem não a conhece, que foi a coordenadora geral, inclusive, deste evento, pela Gabriela, que está ali, Gabriela Masson, representante discente de pós-graduação, pela Lana, que vocês viram aí se movimentando, ajeitando as nossas comidas e fazendo lá a interlocução com as mulheres, a Natália, que não pôde estar nesse evento, porque ela já era representante discente, mas já formou, está fazendo mestrado no Rio, e aí a ABEPS não bancou a passagem da pobre para cá, apesar de já ter ajudado a construir esse evento. A Virgínia, que é coordenadora regional de graduação, cadê a Virgínia? A Virgínia já foi, mas a Virgínia de Campinas, da PUC Campinas. E a Patrícia Romano como representante dos supervisores de campo. Essa é a diretoria da atual Sul 2,
Além disso, nós temos articuladores de micro, Campinas, Sorocaba, a Edna Goulart, São Paulo, capital, a Selma e a Sandra, que também são organizadoras, são a comissão científica organizadoras deste evento, a BC Baixada Paulista, Terezinha Rodrigues, está aqui com a gente, agradeço muito. O que eu falei? Não, é muito. Ai, desculpa, mas está escrito tantinho aqui no meu. São José do Rio Preto, nenhuma das duas está, mas tem feito um papel importante, que é a Mariana e a Eliana Menúcio, Ribeirão Preto, Tatiana, Heloísa e a Letícia, que esteve aqui com a gente, está aqui com a gente ainda. Araçatuba, Cláudia Lopes, Carlos Montanha, quem está aqui já deve ter, inclusive, conversado e discutido por questões da BEC. Mato Grosso do Sul, Maria Aparecida Assunção, que é a nossa querida Sidoca, que raramente vem porque nós conseguimos bancar a passagem para ela. O único problema da BEC é falta de dinheiro, não é falta de militância, viu gente? Se nós tivéssemos tido dinheiro para pagar o transporte coletivo das micros para cá, não só o Mestre de Franca estaria aí com a sua van, mas também, com certeza, Araçatuba, com certeza, Lins, São José do Rio Preto, porque eles vivem perguntando, tem transporte? Porque se tiver, nós vamos. O que significa que só nos falta dinheiro, mas militância e compromisso não falta. Então, eu gostaria só de agradecer a todos os articuladores de micro presentes ou ausentes. Muito obrigada, a toda a diretoria, muito obrigada. E a todos vocês que resistiram bravamente até o final, parabéns, vocês realmente demonstraram a sua militância. Muito obrigada a todos. Convido para a última reunião da BEC, no dia 8 de novembro, a partir das 10 da manhã, reunião ampliada, onde nós vamos fazer meio que um balanço da gestão e começar a pensar quem vai assumir essa entidade regional dos 2 próximos anos. Muito obrigada a todos e com isso encerro os trabalhos do Prêmio.